E, para começar, eu vou apresentar a Renata Veríssimo. A Renata, ela é jornalista, com pós-graduação em marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM, e há 4 anos tem se dedicado à tarefa de buscar a inovação no transporte público de São Paulo. A Renata é coordenadora do recém-criado Núcleo de Parcerias e Inovação da EMTU, que é a Empresa Municipal de Transportes Urbanos de São Paulo. E ela vai contar para a gente uma novidade sobre o laboratório da EMTU, fresquinho, que vai estrear em breve, né, Renata? Em sua palestra, Inovação Metropolitana em Transportes, o Público em Movimento. Seja bem-vinda, Renata. Bom dia a todos, sou Renata, e, bom, já apresentou, só para dizer que a EMTU é uma empresa metropolitana de transportes urbanos, não municipal, ela é do Estado de São Paulo, e isso é muito comum acontecer, não há problema em relação a isso, porque é uma empresa pequena, vamos dizer assim, não é? E esse M sempre causa uma confusão mesmo. Mas a EMTU é a empresa de transporte público do metropolitano, que cuida das... Eu vou explicar melhor para vocês. Vamos lá. Vou tentar me acertar aqui com isso. Aí. Antes de falar sobre o assunto, eu queria dizer um pouco sobre essa empresa madura, que este ano faz 40 anos, que tem 520 funcionários, e é integrante do Governo do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria dos Transportes Metropolitanos, assim como o metrô, a CPTM, e a Estrada de Ferro Campos do Jordão. É uma empresa que atende, por conta das 6 regiões metropolitanas do Estado, ela atende quase 170 municípios, o que representa aí 1/5 do Estado, não é? É uma empresa que faz a ligação entre municípios pertencentes à mesma área metropolitana. Então, no caso de São Paulo, por exemplo, são 39 municípios, e aquele ônibus azulzinho e cinza, que vocês já devem ter visto por aí, que sai de Osasco, vem para São Paulo, Carapicuíba e assim por diante. Então, ele é intermunicipal. Essas 6 regiões metropolitanas, que são constituídas no Estado, São Paulo, a de Campinas, Sorocaba, a recém-criada de Ribeirão Preto, a Baixada Santista e a Vale, a região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. E representam, portanto, 70% da população do Estado. Então, é uma responsabilidade muito grande transportar essas pessoas, e nós transportamos diariamente 2.400.000 pessoas. Voltando, E lidar com essa quantidade de pessoas, esse transporte diário, lógico, se a gente for comparar com o metrô, que tem 4,7 milhões de passageiros dia, fica bem diferente, mas imagina você envolver 170 municípios, levando as pessoas de um lugar para o outro, e esse volume grande de passageiros, e pensar em inovação ao mesmo tempo é bem complicado, não é? É complexo o planejamento do transporte, é complexo este setor em todos os sentidos, e aí você trazer a inovação para isso requer bastante paciência, né, e bastante persistência. E é o que a EMTU, neste momento, tem e se propõe a ter, não é? Que é um carrinho como esse maravilhoso, está pequenininho aí, mas é um autônomo, um driveless, que você consegue transportar 15 pessoas sem motorista, de um ponto ao outro, trechos pequenos, evidentemente, que já é uma realidade na Europa, já é uma realidade em outros Estados Unidos, em outros países, e que está muito próximo da gente. Hoje, tudo que é global está muito próximo. A tecnologia ela é pertencente a qualquer um que a queira, mesmo que o dinheiro seja curtinho, vale a boa vontade, vale a intenção. Agora, como trazer essa realidade, essa inovação, para essa nossa realidade tão, às vezes, engessada, não é? O setor público ele tem as suas limitações, mas também tem a sua capacidade enorme
técnica maravilhosa, que são os técnicos que nós temos. Essa morosidade, que é a nossa realidade, a falta de recursos, a necessidade, às vezes, de ter que adequar uma legislação, a inovação vai permitir que isto se transforme. E aí, desde o ano passado, eu tenho convivido um pouco com pessoas que pensam inovação. Jovens, não tão jovens, da minha idade, mas que tentam, de alguma maneira, transformar o que já existe e transformar para melhor, não é? E aí, um dia desses, eu pensei que veio à minha cabeça essa frase de que inovação ela é um estado de espírito. É um estado de espírito mesmo. Um clique, ok, uns 5 minutos, uma vontade, um up, uma intenção favorável, positiva. Isso pode ser inovação. O contagiante pode ser inovação, não é? E quando eu estava agora, em maio, no congresso da UITP, em Montreal, o congresso da União Internacional de Transporte Público, eu ouvi do diretor da Transport for London, do diretor de transportes, e ele disse que inovação é contextual. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, por que contextual? Mas é de verdade. Ou você tem uma interferência econômica, ou você tem, imagina o Uber, quando surgiu, que tipo de influência ele não teve no comportamento da sociedade, não é? E isso afetou, de alguma maneira, o que é o nosso setor? Evidente. Tudo que muda o comportamento das pessoas afeta o nosso setor, não é? E estas influências que a sociedade impõe a nós, que somos do público, nos faz correr atrás de um tempo que talvez estivesse perdido, mas o que importa de verdade é aquele momento, é aquele elemento fundamental que é o agora. Neste momento, eu penso em fazer alguma coisa. Esse alguma coisa vai ter resultados? Não sei. A gente nunca sabe. Trabalhar com inovação, ela te indica um caminho agora, e daí a pouco você vê que não é, volta 2 passos, 3 passos, vai de novo à frente, escolhe o da direita ou da esquerda, e traz sempre resultados, porque a inovação permite a transformação. É nisso que a gente está acreditando nesse momento. E a inovação para a MTU, ela já é algo comum. Em torno de 2005, se não me engano, a MTU decidiu, naquele agora, que era em 2005, participar do Programa Brasileiro do Ônibus a Hidrogênio. Não só participou, com as Nações Unidas e outras instituições, como a Metra, que é a nossa operadora do corredor ABD, como também coordenou esse processo, não é? Então, lá atrás, em 2010, surgiu o primeiro ônibus, o protótipo do ônibus a hidrogênio, e hoje são 3 veículos. E fomos pioneiros na América Latina, porque só existem mais 3 países, não é? Alemanha, Canadá e os Estados Unidos. Foi um programa caro, difícil, complexo, mas que tomou-se a decisão lá atrás em inovar. Então, ela já tem um pequeno histórico de inovação. E aí, em 2013, ela topou a decisão do governo do Estado de São Paulo e ela iniciou a construção, a implementação de um modal novo no país, que é o veículo leve sobre trilhos, que já está em operação desde 2016, janeiro de 2016, e que este ano acabou recebendo o prêmio mundial, foi o primeiro da empresa, pela UITP, como modelo de negócios inovador, de financiamento inovador, pela parceria público-privada. Então, foi mais uma inovação da empresa. E quando foi, então, portanto, em março deste ano, veio um convite da UITP, que foi maravilhoso, eu acho que foi um marco para a empresa, e realizamos a nossa primeira hackathon metropolitana em transporte público, com a ajuda de muitos amigos, com a ajuda da Cipópolis, que é a nossa startup querida, com a ajuda do Fernandinho, que está aqui, que agora é SP Trans, mas era da UITP. O convite veio, o presidente da empresa, o Joaquim Lopes, topou de imediato, e em um mês nós montamos essa hackathon e mobilizamos um número considerável de funcionários que ficaram por 34 horas ininterruptas, num final de semana, na sede, na unidade da EMTU em São Bernardo do Campo. Envolvemos 16% dos funcionários. Pode parecer pouco,
Mas uma empresa que tem 520 funcionários e movimenta, engaja 83 funcionários, é muito, é bastante. E foi muito legal, porque o engajamento foi latente. Tinham pessoas que riam muito ao terminar, no final de domingo, pessoas que choravam com emoção. Mas choravam por quê? Estavam com medo? Não é nada, choravam porque, nossa, como isso é legal! Como é bom ver gente de fora e jovens universitários com tecnologia, pensando em tecnologia, trazendo soluções para a nossa realidade. Isso é possível, eles disseram. Então, foi um momento marcante. Tivemos também os funcionários da Metra, que é a nossa parceira, foi nossa parceira na realização da hackathon, e foi mais uma inovação para a empresa. A equipe vencedora iniciou um aplicativo, evidentemente, sempre acaba culminando, de alguma forma, num aplicativo, mas é um aplicativo completo, que eles vão desenvolver até o final do ano, até janeiro do ano que vem, em que ele melhora a relação com os nossos clientes, em tempo real, e cria um dashboard em que os nossos gestores podem monitorar, fazer estatística, fazer a inteligência dos dados, que isso, quem sabe, um dia chega a termos uma Big Data de verdade no transporte metropolitano. Esses meninos com os códigos abertos, que era a premissa da hackathon, então ela é pública, esse produto será público, e o prêmio era justamente participar da hackathon mundial, no Canadá, dentro daquele congresso da UITP. E aquele menino mais magrinho ali, o Gustavo, são 2 irmãos, o Gustavo e o Matheus Salles. Enquanto ele estava lá, eu perguntei, me diga, o que tem de diferente da nossa hackathon para essa? Porque era mundial, 26 países participando, gente falando em espanhol, em francês, em inglês, em japonês. E aí ele falou exatamente isso, que ele passou a ter uma visão mais holística do setor de transporte. Ele não pensava mais dali, ele saía não pensando só no cliente. Ele começou a pensar na estrutura do setor de transporte. Então, ele disse que foi bárbaro a participação. Com tudo isso que veio acontecendo, a gente percebeu que algo estava se transformando dentro da empresa. E a gente percebeu que era uma onda de inovação. Então, nós queremos realmente estar nesta onda e transformá-la em algo muito duradouro. E, pensando nisso, de novo, a diretoria, que sem esse aval, sem esse input, sem essa força da gestão da empresa, a gente não consegue fazer absolutamente nada, porque só querer não resolve, não é? Então, dentro do que era o resultado da hackathon, nós precisaríamos criar um laboratório de inovação, e estamos fazendo isso agora, segunda-feira. Vamos abrir o primeiro laboratório metropolitano do Brasil e da América Latina, com o intuito de envolver a sociedade, os acadêmicos, o mercado, os operadores e os jovens, para que tragam soluções para o nosso setor e transformem-o de alguma maneira bem perene, não é? Esses foram os 3 grupos que venceram, um pensando, que eu já falei sobre a questão do usuário, do cliente, dessa comunicação, dessa interface. O outro desenvolveu uma roteirização automatizada do nosso serviço ligado, que presta serviço às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, que nós não temos, hoje é em planilha de Excel, isso precisa também fazer um up, né? E o outro, que é a mobilidade urbana, trabalhou um pouco com hardware e juntou várias coisas que já existem em transporte público, como a biometria, contagem de passageiros, poder informar o passageiro antes dele pegar o ônibus, que o ônibus está cheio ou não está, inteligências juntas em prol de um aplicativo, em prol do serviço metropolitano. Todos eles, então, estarão juntos a partir dessa segunda-feira em São Bernardo do Campo, onde será montado o laboratório. Aí, a onda que eu falei precisava ter um norte, né? Sempre precisa ter um pingo no i, sempre precisa ter um comando, não que seja centralizado, mas precisa ter uma ordenação de ideias. Portanto, a empresa resolveu criar esse núcleo de parcerias mais inovação,
que tem a intenção, não é nem a pretensão, mas a intenção, a vontade, a determinação de criar uma política de inovação dentro da empresa, que este núcleo não seja um ente separado, um departamento, não, ele vai nascer já integrado à empresa, como uma teia. Apesar de estar como gestora deste novo núcleo a partir de segunda-feira, ele será comandado por um colegiado formado por funcionários de diversas áreas, as áreas mais importantes que fazem a empresa funcionar, e é a partir das decisões desse colegiado é que nós iremos, ao longo do tempo, porque isso não é rápido, criarmos uma política de inovação dentro da empresa. Aí, não tem jeito. Um conversa com um, conversa com o outro, aí tem uma ideia, aí o outro cria um grupo no WhatsApp, pô, pensei em fazer isso, pensei em fazer aquilo. Aí, para quem gosta de inovação, e o Fernandinho está aqui, obviamente, que vai concordar comigo, não há política, não há empresa, não há separação qualquer geográfica, nada. A gente tem uma intenção de melhorar o transporte público. E aí resolvemos, então, comandado pela UITP, criar a Comunidade Metropolitana de Inovação em Transporte Público, cuja primeira reunião será no dia 13 de julho, agora, na parceira, Universidade Presbiteriana Mackenzie, em que nós iremos reunir diretores, presidentes, secretários? Não. Nós vamos reunir os técnicos, nós vamos juntar técnicos da ENDEC de Campinas, da SP Trans, da MTU, para discutirmos aonde estão as dores e o que podemos fazer com essas dores, não é? Então, está surgindo esta comunidade que tem, aí sim, a pretensão de criar documentos, diretrizes, que possam ajudar os gestores, os grandes gestores desse nosso setor, a mudar, de alguma maneira, o próprio setor. E, evidentemente, uma coisa realmente puxa a outra, e vamos abrir os nossos dados operacionais. Prefeituras, como a de São Paulo, Recife, Porto Alegre, Rio de Janeiro, já o fizeram. Precisava avançar. E nós somos Estado, nós somos metropolitano, nós precisamos continuar a avançar também. Então, agora, em julho, abriremos os nossos dados operacionais, desenvolvedores terão acesso ao nosso monitoramento, geolocalização dos nossos ônibus e outras informações mais. Este, sim, acredito ser um grande passo para que a sociedade nos entenda enquanto setor público e que a gente consiga, dela, sociedade, situações, ideias, produtos que possam facilitar a vida do nosso cliente. E aí, estamos falando de pessoas, né? Nada disso acontece sem o envolvimento das pessoas. E a IBM, que foi o diretor Henrique Von, que foi o nosso palestrante na Hackathon, nos convidou, levamos alguns funcionários da Metra e da MTU a fazerem uma oficina de Design Thinking de apenas um dia, mas que foi transformador, né? Os funcionários saíram de lá acreditando que há um mundo diferente, que há maneiras diferentes de se pensar. E, então, foi muito bem sucedido, e é isso que nós vamos fazer ao longo da realização do nosso laboratório. Ao longo, é que eu falo longo, assim, eu não sei se vai durar 1 ano, 10 anos. Diz o meu amigo querido Ivo Pons, da Cipópolis, que, assim, tomara que o laboratório morra, porque ele vai ter cumprido a função dele. Porque a inovação, de novo, não é para ter uma área, ela tem que estar na cabeça dos funcionários, ela tem que estar impregnada no bom sentido, não é? Então, e aí temos desafios, sim, pela frente, não é? O setor público precisa mudar, isso é fato. E os desafios que eu, assim, parcamente consegui imaginar, é o equilíbrio entre correr riscos, que é o que a inovação nos faz, correr riscos, ter a ousadia de mudar, mas ter a seriedade, ao mesmo tempo, do público. Nós estamos falando do governo do Estado de São Paulo, não estamos falando não é tão pequeno assim. Nós somos sérios, nossos técnicos são sérios, nós transportamos 2.400.000 pessoas, não é? Então, como ousar e ser sério ao mesmo tempo? Eu acho isso que o equilíbrio disso é um desafio. Adequar as mentes e os comportamentos, né, o pensamento dos nossos técnicos ao novo. Ele precisa
aceitar que o novo chegue, não como um intruso, mas como alguém, esse novo, se fosse uma pessoa, alguém que vá contribuir para o que já existe. Precisa ser mais empático do que, de fato, é. Esses nossos colaboradores precisam se colocar no lugar das pessoas que eles atendem diariamente, né? E aceitar, isso é muito legal, aceitar que o indivíduo, hoje, tem poder. Não é mais só a empresa, não é mais só o governo municipal, federal, estadual. Qualquer um de nós que tenha um celular na mão tem poder, mais do que a imprensa. Então, se o indivíduo tem poder, vamos conversar com ele. Vamos trazer esse poder para próximo da gente, não é? Outro desafio é se permitir interagir com a sociedade. O setor público fica muito, o dado é meu, isso aqui só eu sei fazer. Não, vamos abrir de verdade, ouvir, mesmo que não seja bom, porque, de fato, teremos muitas coisas que a sociedade vai dizer que nós ainda não somos bons. Ouça e retribua, assuma. É verdade, não é bom, vou melhorar. É assim que tem que ser. E outro desafio é avançar com toda a inovação e, ao mesmo tempo, servir, que é a nossa principal função. Então, isso tudo está acontecendo, a gente não sabe onde vai dar, mas eu acredito que vai dar em algum lugar muito bacana. E daquele mesmo diretor de transporte, do Leon Daniels, da Transport for London, nesse evento da OITP, ele mostrou um slide para mim, muito impactante, que demonstra, de fato, quando você lida, ouve e se permite interagir com a sociedade, o que acontece. A Transport for London, ela abriu os dados operacionais dela em 2011, e, de lá para cá, teve 8.000 acessos de desenvolvedores do mundo inteiro, pedindo, querendo saber onde é que está o seu ônibus, onde está o seu trem, onde está o seu metrô. Isso gerou 500 aplicativos de mobilidade somente em Londres. São pessoas do mundo inteiro pensando na mobilidade em Londres. E o que é bacana da Transport for London, que eles estão anos-luz na frente, eles já trabalham com Big Data, eles já têm todo um mundo digital muito bem aprumado. Eles conseguiram, com pesquisa desses próprios aplicativos, e aí é a devoluta da sociedade, constatar que cerca de 40% dos usuários dos transportes da Transport for London utilizam esses aplicativos. Então, o Leon Daniels falou, nós economizamos muito, nós avançamos com uma agilidade que nós não teríamos condições de fazer, e, de fato, não temos. Nenhum de nós tem, do setor público de transporte, não importa a esfera em que esteja. Então, é possível, eu devo ter parecido, eu sou bastante otimista, eu costumo dizer que eu sou uma romântica, porque eu acredito que as pessoas possam, de fato, transformar quando várias pessoas têm a mesma intenção. Então, eu agradeço muitíssimo a oportunidade. O Inova Day foi uma grande e continua sendo uma grande inovação para o Governo do Estado de São Paulo, e, em nome da MTU, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada.